Analisando amostras do núcleo, retiradas das profundezas do leito do mar, Dimitrov também descobriu antigos restos de conchas e plânctons que só poderiam ter vivido em água doce. Dimitrov está convencido de que a inundação atingiu, engolfou e varreu completamente assentamentos neolíticos nas margens do lago. Em 2011, um navio de investigação geológica, o Academic, realizou extensas pesquisas subaquáticas. Konstantin Chiterev era o chefe da equipe. Um dia estávamos fazendo a varredura do leito do mar e encontramos uma espécie de saliência e decidimos enviar uma sonda para colher uma amostra. Quando a sonda foi puxada de volta, os cientistas começaram uma inspeção detalhada do que haviam recuperado. Eles logo perceberam que haviam encontrado algo significativo. Nesta bandeja encontramos, nesta posição, esta peça de madeira. E esta é nossa evidência. Não há como essa peça de madeira ter sido jogada de um navio. Não há como ela estar lá, exceto se houver um antigo vilarejo ou coisa assim naquela profundidade. Então isso é prova de que há assentamentos no fundo do Mar Negro? Assentamentos humanos? Eu acho que sim. Ainda estamos à espera da datação de carbono. E se ela tiver 7.600 anos de idade, então assunto encerrado. Peter Gandy quer saber mais sobre esses moradores junto às margens do Lago Neolítico, e a informação será encontrada ao longo da costa do Mar Negro. Em 1972, um sítio com quase 300 sepulturas foi encontrado nas cercanias do porto de Varna. Sua datação indicou que eles têm mais de 6.000 anos. Muitos despojos foram enviados ao Instituto Búlgaro de Antropologia. Peter Gandy está em Sófia para se encontrar com o professor Yordan Yordanov. O senhor tem alguma ideia de como eram essas pessoas? Para saber como eram essas pessoas há 7.000 anos, precisamos realizar uma reconstrução facial antropológica. Esse é o crânio mais bem preservado da necrópole de Varna. Estudando o crânio e o esqueleto, Yordanov conclui que o homem era bem encorpado e fisicamente forte. E o que aconteceu a eles? Eu não sei. Praticamente ninguém tem uma resposta em relação ao local para onde essas pessoas foram e por que elas desapareceram com sua civilização bem desenvolvida e as habilidades técnicas que tinham. Elas desapareceram deste mundo sem deixar qualquer vestígio. Sábado especial. Muitas das sepulturas de Varna continham numerosos artefatos altamente sofisticados, feitos de ouro, cobre, cerâmica, pedra e conchas. Os tesouros da necrópole são mantidos no Museu Arqueológico de Varna. O guia de Gandy por este percurso espetacular é Hristo Smolenov. Este é o mais antigo tesouro de ouro do mundo. Isso é incrível. Este é o famoso ouro da necrópole de Varna. Sim. É um enorme privilégio ver isso. Vocês fizeram a datação? Sim, pela datação por radiocarbono, eles são de meados do 5º milênio antes de Cristo. Portanto, de 6.500 anos atrás. Isso é extraordinário. Isso coloca a história da civilização europeia ainda mais distante. Exatamente. Estou certo de que este ouro pertence à primeira civilização europeia. Só de olhar parece possível ver que se trata de alguma coisa incrivelmente sofisticada. Sim.
A tecnologia e o design parecem notáveis para uma coisa dessa época. E também representam a mais antiga das ciências. Ciências? Eu vejo objetos de ouro, não vejo um sistema matemático. Quando você começa a medir esses objetos de ouro, você vê as dimensões de uma geometria muito interessante. Os comprimentos dessas duas estatuetas de ouro são de 5 para 3. Os desenhos não são apenas decorativos. Smolenov acredita que os artefatos foram criados usando geometria avançada. As alturas das duas estatuetas de touro também são proporcionais. 22 por 14, ou seja, na verdade, π sobre 2. Smolenov está convencido de que a proporção e as dimensões da joia são a prova mais convincente de que as pessoas que viviam em torno do Mar Negro antes do dilúvio eram de fato a mais antiga civilização europeia. Sabemos o que aconteceu com essas pessoas? Para onde elas foram? Embora tenha sido fortemente atingida pelas águas da inundação, esta civilização sobreviveu parcialmente a elas. E, obviamente, depois de se recuperarem, as pessoas migraram para outras terras com condições mais favoráveis e levaram com elas seus conhecimentos. De alguma forma, daí surgiram muitas outras culturas que floresceram mais tarde. Exato. Portanto, daquele desastre, esta é uma parte essencial da história da humanidade. Sim. Smolenov acredita que esses povos antigos foram dispersados pelo dilúvio, mas seus conhecimentos reapareceram com um grande florescimento das civilizações egípcias, sumérias e gregas, 1000 a 2000 anos mais tarde. Gandhi e Dimov partem para a remota faixa norte-oriental da costa do Mar Negro búlgaro. Em Durankulak estão os restos de um assentamento neolítico que remonta a mais de 6.000 anos. Essa foi uma comunidade sofisticada. Ela é chamada de Troia búlgara, mas antecede a antiga cidade grega em mais de 2.000 anos. Até agora, 17 habitações foram escavadas. Os edifícios são grandes. Tem por volta de 160 a 180 metros quadrados. Muito maiores do que um apartamento médio contemporâneo, mesmo nos Estados Unidos. Dimov acredita que o grande lago de água doce criou um ambiente fértil, perfeito para a agricultura. Aqui é onde poderíamos descobrir o início da ideia do Jardim do Éden. Era mais fácil viver neste lugar do que nos desertos do Egito. Eles tinham água, vegetação, animais. Leões viviam por aqui naquela época. Quando chegou o dilúvio, a terra fértil foi tomada pela água salgada, e os que sobreviveram foram forçados a migrar.